Aleluia. Graça e paz, amados. Mais um dia de festa nesse lugar, não é isso? Onde o povo de Deus se reúne para cantar a vitória. E nesse dia em especial, nós estamos aqui para cantar a nossa vitória e dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E fazer um pouco mais do que isso. Nessa tarde, ou nesse dia, nós vamos fazer o que a Bíblia nos manda fazer: protestar. Protestar contra o espírito de engano que tem sido introduzido na nossa cultura, tem sido introduzido na educação, tem sido introduzido em vários setores desse país, o espírito de engano. E nós estamos aqui hoje para protestar. Aí você fala, mas o que adianta? Olha, faz-nos lembrar, vou dizer 3 coisas simplesmente, para você saber o porquê que nós vamos fazer isso hoje. Jesus, o nosso modelo de vida, ele veio aqui na terra e viveu 33 anos aqui. E no seu 33º ano, no último ano dele, a Bíblia menciona que ele fez várias coisas e ele protestou no seu ministério. Um dia ele chegou no templo, e quando ele chegou no templo, ele viu que o espírito de engano estava apoderando-se do templo do Senhor. Eles compravam, vendiam, negociavam, roubavam, eles faziam muita coisa dentro do templo. E Jesus não baixou a sua cabeça, ele não diz, tudo bem, cada um faz como acha que deve fazer. Não, ele como homem, ele se levanta pelo zelo da casa do Pai, ele vira as mesas, ele pega um azorrague, ele expulsa os cambistas, ele toma uma decisão. Ele protesta contra o engano que estava dentro da casa do Pai. Mas não foi só ele. Um rei também determinou, por causa de um homem, Amã, invejoso, que não gostava do povo de Deus, e esse rei então assinou um decreto para extinguir o povo de Deus daquela região, por inveja. Mas naquele lugar tinha uma rainha que temia a Deus. E o povo de Deus, o seu tio, Mardoqueu, sabendo de tudo que estava para acontecer, a destruição do povo, chamado povo de Deus na época, por causa do decreto do rei e por causa da inveja dos ímpios, Mardoqueu fez saber à rainha. E a rainha, então ela diz, eu estou numa posição muito boa, eu não vou perder o meu posto, eu vou ficar quietinha, é um povo que vai, mas eu agora sou a mulher do rei. Não, ela se posicionou, e ela convocou o seu povo para jejum, ela convocou o seu povo para protestar, ela convocou o seu povo, e o povo atendeu, e jejuaram, e o povo clamou, e a Bíblia declara que Deus deu um grande livramento. Deus deu um grande livramento por causa da atitude do povo. Mas Nínive, uma cidade grande, que estava para ser destruída, e o próprio Deus já tinha decretado, Jonas, vai lá e diz para ela, diz para o povo que eles vão ser destruídos dentro de 40 dias. Quando o rei ouviu isso, quando o povo ouviu, o rei se quebrantou, o rei rasgou seus vestidos, o rei convocou um jejum até os animais. E de repente, o povo jejuando e clamando ao Senhor por socorro, Deus não destruiu a cidade, e aquele povo foi alcançado pela misericórdia de Deus, por causa do seu clamor. Olha quantas coisas nós temos, quantos modelos nós temos, quantos exemplos nós temos, para nesse dia poder estar aqui clamando. Nós vamos fazer isso daqui a pouco, clamar, porque o espírito de engano está se apoderando e entrando dentro das nossas igrejas. A imundícia está entrando, o espírito de engano tem sido intensificado nesses dias. Nós vamos ver isso dentro da Escritura, mas eu quero que você abra, antes de nós fazermos esse clamor, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 13, eu vou ler do versículo 4 ao versículo 12, uma passagem
em que o espírito de engano, ele quis fazer a sua obra, e você vai perceber por esse texto, é o primeiro do que nós vamos falar nesta manhã, o que ele veio fazer, o que o engano pode fazer. E a Bíblia declara aqui, uma passagem, não é uma parábola, foi um acontecimento real, o apóstolo Paulo pregando o Evangelho, e às vezes nós pregamos o Evangelho, não é falta de anunciar, às vezes não é falta de sair nas ruas, não é falta porque tem, através dos folhetos, através do rádio, da televisão, através dos cultos, só nessa avenida aqui tem basicamente mais de 15 igrejas evangélicas, não é falta de anúncio, é que o espírito do engano tem infiltrado e tem roubado a essência desta palavra. Por isso que nós temos que clamar nesse dia. Diz assim, versículo 4, e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus, um falso profeta, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Olha, o procônsul era um homem bom, a Bíblia declara que ele era prudente, e ele estava ansioso para ouvir a palavra. Mandou chamar Saulo e Barnabé, para falar a palavra para ele. Versículo 8, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul, atrapalhar. Esse encantador, falso profeta, espírito de engano, ele estava ali para atrapalhar, proibir, impedir que o procônsul pudesse ouvir a palavra. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver por sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém? Coisa linda isso aqui, irmãos. Olha a atitude de Paulo. Às vezes nós temos a tendência de ficar quietos. Deus cuida dele, Deus vai tratar com essa pessoa. Não, chegou a hora de nós começarmos a protestar. Nós não podemos deixar acontecer tudo o que está acontecendo e ficar alheio a todas as coisas. Não é esta a vontade de Deus. Já temos por modelo aqui algumas coisas que eu já falei, mas olha esse texto. Paulo se levanta contra, e ele, percebendo que era um espírito de engano, que estava ali para atrapalhar, ele se levanta, e ele toma uma atitude, e não vai ficar assim, ele não pode ficar fazendo essas coisas. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, você não vai parar de protestar, você não vai parar não vai cessar de conturbar, perturbar os retos caminhos do Senhor. Há muita perturbação nos dias de hoje, há muitas leis, muitas coisas que estão vindo para perturbar, para poder amedrontar, para impedir a palavra de Deus de ser anunciada. E hoje nós, como igreja de Deus, nós temos as ferramentas, nós temos o poder em nossas mãos para protestar, para dizer: nós não aceitamos isto. E nós vamos fazer um combate agora. Depois eu vou pegar vários textos para ir mostrando para nós aprendermos hoje a nos defender de tantos ataques e tantas coisas que estão vindo sobre as nossas vidas. Mas olha, nós vamos direcionar a nossa oração hoje. Esta primeira oração,
é contra o espírito de engano, que desde o dia de hoje, que é comemorado, é um espírito que engana as pessoas a pegar um pedaço de madeira, ou de gesso, ou de porcelana, e se inclinar diante dela. O que leva uma pessoa a fazer isso? Espírito de engano. Então nós vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor esteja entrando com provisão. E você vai clamar pela sua família hoje, que o espírito de engano está entrando lá. Você vai clamar pela tua casa, pelo teu emprego, você vai clamar pela tua igreja, vai clamar pelos seus líderes, para que eles não sejam enganados. Então nós vamos, em nome de Jesus, ter esse período, nos levantando contra e orando, e quebrando essa fortaleza, que tem, a Bíblia declara que quando nós vamos sair para o campo, primeiro nós temos que amarrar o valente. Esse culto é para isso, é para amarrar o valente, e dizer, olha, nós não aceitamos aqui, você não manda não. E depois nós vamos, depois dele manietado, nós vamos nas casas para pregar o Evangelho, e ele não vai impedir que as pessoas creiam na palavra de Deus. Como procônsul, depois que Paulo fez isso, olha o versículo 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Estava liberado, o espírito de engano foi preso, foi detido, e agora a palavra entrou e penetrou na vida desse homem. Vamos clamar ao Senhor? Eu gostaria de fazer o seguinte, que toda a igreja ficasse de pé, depois você vai ficar muito tempo sentado, mas que os pastores que estão aqui, todos os pastores que estão aqui, venham aqui na frente, e nós vamos clamar como responsáveis por esta obra. Nós vamos estender as mãos para a igreja, e nós vamos clamar ao Senhor. E você que está aí, você começa a clamar ao Senhor, começa a orar pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, pelas finanças que o espírito de engano tem roubado. Você vai clamar, gritar diante do Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Comece agora, igreja, comece agora a clamar. Levanta as suas mãos e repreende agora, repreende espírito de engano, repreende o espírito de engano, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nesse lugar, Senhor. Oh Deus, venha levantar-se nessa noite, esta manhã, para manifestar a tua glória nesse lugar, Senhor. Oh Deus de poder, o Brasil é do Senhor, essa nação pertence ao Senhor, meu Deus. Nós nos levantamos pelas famílias brasileiras, pelos que servem ao Senhor e pelos que não servem. Deus, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, nós glorificamos o teu nome nesse lugar, te exaltamos nesse lugar, Senhor. Oh Deus de poder, repreendemos toda a força das trevas, repreendemos toda a força das trevas que se levanta contra essa nação, Senhor, que se levanta nesse país, meu Deus, que caia por terra todo principado, toda potestade da idolatria nesse país, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nas famílias, nos lares, nos jovens, crianças, velhos, meu Deus, em nome de Jesus, que haja uma libertação do Senhor, que haja uma libertação do Senhor no coração dos homens, dessa nação, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos nesse lugar, meu Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, que haja uma libertação nesse país, que haja uma libertação nesse bairro, que haja uma libertação em São Paulo, do Brasil, para a glória do teu nome, para o louvor da tua glória, Senhor. Pai, a tua igreja, no poder da tua ressurreição, levantados no poder da tua ressurreição, nós amarramos agora o principado, a potestade do Brasil, a essa entidade que foi consagrado o Brasil. Oh Deus, Senhor da guerra, Senhor dos exércitos, envia os teus exércitos agora, Senhor, juntamente com a tua igreja. Nós fazemos guerra, nós proclamamos guerra agora contra esse principado, amarramos esse principado, essa potestade, proclamamos a sua derrota agora. Caia por terra todo engano, todo engano, todo engano, toda cegueira, caia por terra agora. Solta agora as famílias, solta as famílias agora,
Solta agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós destruímos agora as tuas fortalezas. Nós destruímos agora, no poder do nome de Jesus Cristo, toda a fortaleza colocada no Brasil, desde o dia da sua fundação, desde o dia do início desse país até o dia de hoje. Nós colocamos por terra não só a potestade da Aparecida, mas nós colocamos por terra toda a potestade de idolatria no Brasil, em nome de Jesus Cristo. A tua igreja se levanta, a tua igreja se levanta, é no poder da tua ressurreição. A tua igreja se levanta arrebentando as portas do inferno, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Então a tua igreja agora revestida de poder, derruba agora estas portas, derruba agora essas fortalezas, no poderoso nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Estamos ordenando agora, papai, no mundo espiritual, Senhor, dando ordem a esse principado que tem se infiltrado na Tua casa para danificar, meu Pai, para causar vergonha, meu Pai, aleluia, que tem que ser envergonhado a eles, Senhor. O Senhor chamou o Teu povo, meu Pai, para ser um povo vitorioso, para triunfar sobre o principado, sobre a potestade, sobre o poder das trevas, que tem se levantado nesses dias, para envergonhar o Teu povo, para envergonhar a Tua igreja, para envergonhar a doutrina da Tua igreja. Papai, estamos colocando em Tuas mãos, Senhor, nessa noite, nesse dia, ordenando em nome de Jesus, que caia por terra os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor, seja estabelecida a ordem na casa do Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Estamos ordenando agora, em nome de Jesus, meu Pai, ali vai na nossa nação, onde tem sido envergonhada, meu Pai, ali pelos nossos governantes. Meu Pai, nós clamamos a Ti nesse dia, Senhor. Entra agora com a Tua providência, Senhor, com a unção que despedaça o jugo, Senhor, quebrando, meu Pai, todo o principado, aleluia, seja eles envergonhados, meu Pai, para a glória do Teu nome. Olha, Senhor, para a vergonha que passou na nossa nação, olha, Senhor, para a vergonha, mas nós, como povo de Deus, como os valentes, meu Pai, como separados, estamos ordenando agora. Entra agora com a Tua visão, com a Tua providência, meu Pai, destruindo, meu Pai, esse trono de Satanás que está operando hoje, ali, meu Pai, enganando a muitos milhares, sendo enganado, meu Pai, ali em Aparecida, aqui em São Paulo, em muitos lugares, muitos têm sido envergonhados, muitos têm sido, meu Pai, enganados, mas nesse dia, nos levantamos como profetas de Deus, para ordenar, em nome de Jesus, que caia por terra esse principado, em nome de Jesus, e seja estabelecido o reino do Senhor nosso Deus, para a glória do Teu Senhor. Pai, Deus bendito, Tua palavra declara: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Oh Deus, nós queremos adorar somente o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, Senhor, que criou todas as coisas. Nesta manhã nos levantamos como igreja contra todo principado e potestade do inferno que faz essa nação crer numa mentira. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Tua palavra declara que os ídolos das nações, ó Deus, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. E a Tua palavra declara, Senhor, tornem-se igual a Ele os que os fazem, os que nele creem. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo nos levantamos contra toda mentira do diabo, contra toda idolatria. Nós desfazemos essa mentira. Aparecida não é padroeira do Brasil. O Brasil tem um Senhor, e o Senhor do Brasil chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Nós dissipamos tudo que é contrário, e nesta manhã trazemos cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ó Deus, como o Senhor frustrou aquele Bar Jesus, aquele espírito de engano, nessa hora, ó Deus, quebra esse demônio de mentira. Quebra, Deus, toda mentira do diabo, de idolatria, de engano nessa nação. Resgata aqueles que estão indo para romarias, resgata aqueles que ali estão, naquele centro de idolatria, de maldição para o Brasil. Resgata essa nação, Pai, de maneira poderosa, Senhor. Levanta Teus servos para que preguem com toda ousadia
a tua palavra, para que essas vidas conheçam a verdade, que a verdade os liberte. Deus, nós clamamos ao Senhor. Nesta hora, Deus, desmonta todo demônio de engano, de mentira. Dá que a tua verdade que liberta, Deus, se torne conhecida. Levanta teus servos para que preguem incessantemente a tua palavra, a tua verdade que muda a vida e a história de pessoas, Deus. Pai, que muitos que lá estão, nós pedimos essas vidas para o Senhor, que o ano que vem eles estejam numa igreja, cantando, louvando e adorando o Deus que pode todas as coisas, o único Deus verdadeiro e nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nós abençoamos o Brasil e pedimos perdoa essa nação por sua ignorância, perdoa essa nação, Senhor, pela sua idolatria. Deus, não permita que venham maldições, a seca, que não venha miséria sobre essa nação, por causa dos teus servos, Deus, que nesta manhã intercedem em favor do Brasil. Sara a nossa terra da idolatria, sara a nossa terra do engano, Pai. Clamamos ao Senhor e oramos em nome. Aleluia. Pai, Tu és o único Deus digno de ser adorado, Senhor. Não há Deus como a Ti, ó Pai. Tu és o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Paizinho querido, agora, em nome de Jesus, todo principado, toda potestade, Senhor, todo espírito de engano agora, Jesus te repreenda, Jesus te repreenda, Jesus te repreenda, e vai para o lugar que Jesus determinar, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aonde estiver um familiar da igreja, Senhor, adorando, prostrado agora, que haja, Senhor, manifestação do céu, e a salvação do Senhor Jesus alcance essa vida para a Tua glória, Senhor. Deus, todo espírito de engano, toda cegueira espiritual, abra os olhos, Senhor, dos nossos familiares, Deus, para o louvor da Tua glória, Pai. Deus querido, quebra toda amarra, todo grilhão, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra nos confirma que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, e a Tua face buscar, e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria do céu, perdoaria os pecados, e sararia a nossa terra, Senhor. Por isso agora eu te peço, Senhor, aviva a Tua igreja nessa manhã, aviva a Tua igreja nessa manhã, Senhor. Que seja uma manhã de avivamento na Tua igreja, para que a Tua glória seja manifesta nessa terra, e venha cair por terra todo espírito contrário, e o Teu reino venha a ser estabelecido, Senhor. Tu és o Deus da igreja, o Deus da nação, Tu és o Deus desse bairro, é o Senhor quem governa. Por isso te damos, como ministro da Tua palavra, te damos liberdade para ter uma ação nessa manhã, uma ação de avivamento nesse bairro, uma ação, Senhor, de libertação, uma ação de salvação, uma ação de restauração. Espírito Santo de Deus, haja nesse lugar em nome de Jesus, haja nesse lugar em nome de Jesus, e aonde tiver uma vida agora distante de Ti, Senhor, atrai para esse aprisco, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia. 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 Ainda assim, antes de você sentar, vamos nesta hora levantar um clamor também em favor do nosso pastor Dirceu. Ele não está aqui porque ele pegou uma gripe muito forte, garganta muito inflamada, a pressão baixou, estava com febre. Hoje de manhã a irmã Ruth achou melhor que ele ficasse, que ele não viesse. Não é, ela diz, não é caso alarmante, mas ele está com a pressão muito baixa,
febre e com tontura. Então ele ficou em casa repousando. Vamos estar clamando, vamos estar orando por ele. Pastor Djalma está aqui? Vem cá, pastor Djalma. Vamos orar junto aqui pelo mano. Seja bem-vindo. Aleluia. Nós vamos clamar ao Senhor por cura, né, por livramento. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Samuel está aí? Não está, né? Mas amém. Nós vamos orar como igreja, vamos concordar. Aqui está o irmão dele, né, irmão do... Amém. Vamos orar. Levante as suas mãos agora. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, nós continuamos, Senhor, na tua presença, porque tu és maravilhoso, tu és o grande eu sou. E nós sabemos, Senhor, que operando o Senhor ninguém pode impedir. Nós colocamos, Senhor, os teus servos nas tuas mãos, Senhor. Todos que estão aqui, Senhor, nós te pedimos que o Senhor tome conta de cada um, cada família, salvando vidas, Senhor. Nós apresentamos também o nosso amado irmão, o pastor Disseu. Ele está enfermo nesta hora, mas a tua palavra diz: eu sou o Senhor que te sara. E a tua palavra também diz que bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Nós declaramos em nome de Jesus: Disseu, seja curado, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Esse espírito de engano tem infiltrado no meio do povo a fim de impedi-los de conhecer esse Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 44, Isaías 44. A começar no versículo 9, eu vou falar desse engano primeiro, mas depois eu vou falar de outros enganos piores do que esse. Esse é um engano, mas esse é um engano para toda a sociedade. Existem enganos investidas de engano piores. Mas olha o que a Bíblia declara, versículo 9 do capítulo 44 de Isaías: todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos. Todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e a forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, e aplana com o cepilho, e marca com compasso, e faz um Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus, se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela.
Metade queima com a outra metade, come carne, com a outra metade come carne, assa e farta-se, também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam, e nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei, e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre ela carnes, e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Olha algo interessante aqui, né? Espírito do engano. Olha o que o espírito de engano pode fazer com uma pessoa. Ouvindo isto, nós que já escapamos desta cilada, entendemos que isso é ridículo, né? Você vai, corta uma madeira, faz um churrasco com um pouco dela, faz uma lareira para se esquentar, assa carne, e depois do resto faz um ídolo e se prostra diante dele e pede para ele livrar. É ridículo isso, mas é ridículo para aqueles que já estão livres. Mas para uma grande maioria que hoje estão lá em Aparecida, e foram alguns a pé, e paga caro, é porque eles estão enganados, é porque o Deus desse século cegou o entendimento deles, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, o que temos que fazer? Temos que protestar, orar e pregar, para que os seus olhos sejam abertos. O apóstolo Paulo fazia isso. Nós lemos o texto hoje, que ele protestou, ele falou, ele foi duro, ele se levantou contra, e a Bíblia declara, lá em Atos 26, 18, Jesus falando sobre Paulo, ele diz que ele levantou a Paulo para isso, para abrir os olhos dos cegos, para pôr em liberdade os cativos, para abrir o entendimento, e é isso que ele fez durante o tempo dele aqui na terra. Esse é o papel da igreja, esse é o meu papel, esse é o teu papel, porque existe o quê? Esse espírito de engano, que hoje está aí, enganando a maior parte do povo brasileiro, e do mundo inteiro. Cada nação tem o seu ídolo, cada nação tem o espírito de engano que leva a praticar isso. São espíritos, não são pessoas, não são que induz, são um espírito que leva cativo isso. Em 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo 4, vamos passear um pouco, a Bíblia fala sobre esse espírito. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, declara assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está escrito já que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, e a Bíblia declara aqui que nos últimos tempos, por isso que hoje nós vemos a intensidade desse espírito de engano penetrando até mesmo dentro das igrejas. Não era assim, antigamente não era tanto assim, mas hoje a idolatria prevalece, mas além dela, nós vamos falar em outras áreas, que esse espírito está entrando, infiltrando, e está conseguindo resultados. Isso é o pior. Lembra do texto que a Bíblia declara, Jesus falando sobre os últimos dias, ele diz assim: olha, os dias serão abreviados, porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, até mesmo os escolhidos seriam enganados.
Escolhidos, fique atento. Você que já foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus, tem certeza da tua salvação? Fique atento, porque Jesus, não foi qualquer um que disse, foi Jesus que disse, olha, tenha cuidado, porque se possível fora, ele enganaria até os próprios escolhidos. Então, a Bíblia declara aqui, olha, no versículo 1, diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Quantas pessoas já deixaram da fé? Quantas pessoas que caminhavam conosco, já não estão mais? E não mudaram de igreja, alguns sim, mas uma boa parte deles, não foram servir a Deus em outro lugar. Não foi porque mudou de lugar, mudou de casa, não, apostataram da fé, não caminham mais conosco. Quando as pessoas estavam conosco, hoje, elas estão usando drogas. Quando as pessoas estavam conosco, hoje são homossexuais. Quando as pessoas estavam conosco, e hoje são lésbicas. Quando as pessoas estavam conosco e aprenderam, e hoje são idólatras, são muçulmanos. Espírito de engano, diz aqui o texto, versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Olha, ele vai infiltrando, introduzindo dentro do próprio povo de Deus, homens falando mentiras, cauterizando a sua própria consciência, abrindo concessão para o pecado dentro das igrejas, a fim de que possam cauterizar a sua própria consciência, e Jesus falou muito claro sobre isso, que eles iam vir nos últimos tempos. Agora, eu não só quero falar para vocês hoje do espírito de engano, mas eu quero ensinar vocês dentro da Escritura, como se precaver, como você ficar imunizado contra isso. Não é simplesmente um clamor como nós fizemos, tem muito valor, mas o diabo não desiste. Ele pode agora ter sido, nesse momento do clamor, ele saiu expulso daqui, ele não tem direito de ficar aqui, ele pode estar derrotado nesse dia, mas você daqui a pouco vai para casa, e ele vai também. Eu vou para minha casa, e ele vai também. A Bíblia diz isso, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É fácil enganar uma criança pequena, ainda que os pais ensinam, né? Eu acredito que os pais dizem, ó, não pega doce de ninguém, não pega isso, não vai com ninguém, então os pais ensinam, mas é fácil enganar uma criança. Um bom pirulito, um prestígio, um chocolate, é capaz de fazer uma criança mudar de ideia e acompanhar você, mas um adulto não. Então nesse dia, eu quero usar a palavra de Deus para ensinar cada um e aprender também como estar livre, como estar imunizado, ou como defender desses ataques do engano, do espírito de engano nas nossas vidas, quando nós não estivermos na igreja, porque na igreja é fácil. Duro é na escola, duro é na faculdade, duro é no trabalho, duro é no trânsito, duro é na tua rua, duro é entre a sua família, duro é isso entre eles. Como fazer para você estar imunizado contra o engano que está penetrando nos dias de hoje nas casas? Pais, como você faz para que o engano não entre na tua casa, não ataque os seus filhos? Como que você tem que fazer? Vamos lá comigo então, 1 de Pedro, capítulo 2, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, vou dar alguns textos aqui da palavra do Senhor, que fala sobre como Jesus fez, e como você tem que fazer para se imunizar
está preparado para esses ataques terríveis. Capítulo 2 diz assim: deixando pois toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Irmãos, cada coisa dessa aqui é algo que tem impedido o crescimento. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança que, quando nasce, ao invés da mãe dar alimento sólido ou alimento que tem vitamina, começa, ao invés de dar o almoço, dá pirulito. Ao invés de dar a sopa de batata, as coisas que têm vitamina, a mãe está sempre dando doce, pirulito. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai adoecer, vai ficar fraca, anêmica, não vai ter forças. Por quê? Porque não tem um alimento sólido. E a Bíblia declara aqui que nós precisamos desse alimento sólido. Mas o versículo 1, ele começa dizendo algumas coisas que nós temos que deixar. Essas coisas atrapalham. Essas coisas no crescimento é como só o pirulito. Você acha que tem vantagem, é doce, saboroso, mas sem a alimentação genuína, isso aqui é o que atrapalha o apetite. A criança que come sempre doce desde manhã, come chupando pirulito e comendo bala, na hora do almoço, ela não tem apetite. O prato vai ficar cheio lá, vai dar umas beliscadinhas e não vai comer nada. Nós temos zelo por isso, mas na área espiritual, nós precisamos zelar também e protestar contra isso. Por quê? Porque a malícia, como diz aqui o versículo 1, a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, as murmurações, são os pirulitos de hoje, que às vezes, se você não tiver cuidado, você acaba fazendo uso disso, e aí a hora que chega na hora de ler a Bíblia, de comer o alimento racional, você não tem apetite. Não tem apetite. Na hora da oração, não tem apetite de orar. Por quê? Porque está cheio da malícia, do fingimento, engana o pai, engana a mãe, engana o marido, engana a mulher, invejas, murmurações, que dia terrível, que calor terrível, então, cheio de murmurações, isso impede o apetite, acaba com o apetite da palavra. Depois, ele diz que a gente tem que deixando essas coisas, ou não dê pirulito antes. Versículo 2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha, a receita para não ser enganado é crescer. Diga comigo, crescer. Se você cresce em Deus, você não é enganado. Se você cresce, quando o espírito de engano chega, você já identifica ele de cara. Olha, um alimento racional não falsificado, para que através dele você possa ir crescendo. Gente, Jesus passou pelo mesmo processo que eu passo, que você passa. Lucas 2,52, abre aí comigo. Lucas 2,52. Como que se cresce? Nós vamos ver alguns textos aqui. Lucas capítulo 2. Pode usar bem a sua Bíblia e marca ela se você quiser. É uma lição hoje, para mim e para você. Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Diga, Jesus cresceu. Não pense que Jesus já nasceu sabendo tudo. Ele era homem como nós. E ele cresceu. Ele foi para Nazaré com seus pais. Ele fazia as coisas, seus pais ficavam prestando atenção no que ele fazia. E ele cresceu em graça, ele cresceu em estatura, ele cresceu em sabedoria. Como se cresce em sabedoria? Meditando, lendo. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não pega o pirulito deles, nem se assenta na roda dos escarnecedores,
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ó, comida boa. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, alimentação é que faz a diferença. Jesus crescia em estatura, em graça, em sabedoria, diante de Deus e dos homens. Mas 2 de Pedro, não estava lá em Pedro, eu voltei aqui para falar de Jesus, mas lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, 2 Pedro, capítulo 3, estou dando a receita para evitar o engano. Depois nós vamos ver alguns espíritos de engano que têm prevalecido hoje sobre a terra, para você identificá-los. Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Ó, cuidado, ele está dizendo, cuidado, eu estou te avisando de antemão. O que é de antemão? Antes que aconteça. Eu estou avisando antes que aconteça, para que quando chegar esses homens abomináveis, você não seja arrebatado por eles, e descaiais da vossa firmeza. Versículo 18, para você não cair, o que você tem que fazer? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescer para não ser enganado. Repete comigo isso. Crescer para não ser enganado. As crianças são enganadas facilmente. Por que será que tantas pessoas são enganadas dentro da igreja? Porque não crescem, o tempo passa, mas eles não crescem. Mas por que não cresce? Porque não se alimenta. Não se alimenta, e por causa disso, não cresce. O Senhor Jesus, sabendo do valor desse crescimento, Ele, depois de Ele ter sido crucificado, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou dos mortos, e quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele estabeleceu para nós, para a sua igreja que ia ficar, Ele estabeleceu alguns critérios, algumas pessoas, para que a igreja pudesse crescer, não ficasse meninos. Efésios capítulo 4, vamos lá. Ele não só cresceu, como também, Ele agora providencia o crescimento para a sua igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Olha o que diz aí. Efésios capítulo 4, versículo 11. E Ele mesmo, Ele quem? Bom, eu vou ler o 10 para você saber quem é. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quem é Ele? Quem é Ele? Amém. Quando você falar, grita aí que talvez acorde quem está perto de você. Jesus. E olha no versículo 11 que diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha o que Jesus queria: que nós chegássemos à estatura dele, chegássemos a ser maduros como ele. Em Romanos 8, 29, a Bíblia declara que o que dantes conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui, Jesus então estabelece agora pessoas para o crescimento da igreja. Quem estabeleceu? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres.
Pastores, tem vários pastores aqui, ministram fora, mestres, quantos professores de escola dominical estão aí, mestres, estão ensinando aqui também alguns cursos, mestres, quantos evangelistas saem nas ruas, evangelizando, distribuindo, pregando, quantos profetas têm profetizado, quantos que têm agido em benefício para o teu próprio crescimento. E a Bíblia declara aqui que foi Ele que deu para o crescimento. Por que crescer? Jesus sabia que se nós não crescêssemos, nós iríamos ser enganados. Olha o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Homens que enganam, nós vimos lá espírito de engano, agora homens que enganam, são usados pelo diabo, com espírito de engano, para enganar, eles enganam quem? Os meninos, inconstante, não sabe o que quer, não cresceram, não se enche da palavra, perderam o apetite pela palavra, vive criança, quando quer um texto da palavra, qual é a atitude de menino? Ô pai, o que é aquilo? Uma criança, quando começa a entender das coisas, como que elas fazem? Pai, o que é aquilo? Mãe, o que é aquilo lá? Você acaba de falar e aquele outro, o que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo, não é? Isso é ato de criança. E tem quantas pessoas que às vezes estão na igreja há tantos anos, aí vai, se depara com um demônio, pastor José Pereira, qual é o texto mesmo que tem que ler para expulsar demônio? Cadê o texto? E liga para um, liga para outro. Qual é aquele texto que fala sobre isso? Meninos, não cresceram, não sabem, não fizeram um depósito. E a Bíblia declara aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer para não ser enganados. Eu preciso crescer, você precisa crescer. Para quê? Para não se deixar ser enganado. Aqui na mesma página, quase, capítulo 5. Olha aí, capítulo 5 de Efésios. Versículo 5 mesmo, diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Que palavras são essas? Sabe um engano terrível das trevas hoje, que tem entrado nas igrejas evangélicas, baseado nesse texto aí, é a fornicação. Irmãos, nunca se ouve tanta fornicação como hoje. E a Bíblia declara aqui, ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Sabe por quê? Porque líderes evangélicos nos nossos dias estão defendendo o pecado da fornicação, dizendo que é da juventude, e que isso não tem como, que é natural, que isso é natural, isso, gente, esse espírito é pior do que da idolatria, porque ele entra onde? Ele entra dentro do povo de Deus. Olha só o que diz aqui: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. E eu quero nessa tarde dizer o seguinte a cada um de nós, não só para jovens, mas para crianças, adolescentes, juniores, jovens, adultos, homens de meia idade e anciãos. Todos nós estamos no mesmo barco. Não tem um barco para cada um, nós estamos no mesmo barco. Agora a Bíblia declara que existem homens que vêm com palavras vãs para defender o pecado. E é um espírito de engano. O que é a palavra fornicação? Ato sexual de alguém que não é casado. Eu fui no dicionário ontem. Pode ir no dicionário que você vai ver. Fornicação, ato sexual por uma pessoa que não é casada. É fornicação.
Mas hoje está cheio disso dentro das igrejas. Eu falei um tempo atrás aqui, volto a repetir, eu tenho lá em casa um papel com uma estatística, foi feito dentro das igrejas evangélicas. Jovens entre 16 a 28 anos, solteiros, nas igrejas evangélicas, solteiros, 60% deles têm vida sexual ativa. Sabe o que é isso? Espírito do engano. Os nossos jovens começam a namorar na sua adolescência, e a intuição do namoro não é preparação para o casamento, é sexo. E praticam sexo se fosse naturalmente. Copiam de onde? Copiam lá do mundo. E a Bíblia declara em Jeremias 15, é um texto que eu sempre lembro dele, e vamos lá comigo, vou voltar aqui. A nossa atitude de protesto, nós estamos hoje falando sobre protesto contra o espírito de engano, amém? Amém. Vocês ainda estão aqui? Amém. Então vamos lá, Jeremias capítulo 15, o valor da palavra de Deus, da alimentação genuína, para você escapar disso. Olha, estou falando sobre o protesto contra o espírito de engano. Vem palavras vãs, pregadores do evangelho defendendo, não, é jovem, isso tudo é coisa de jovem, não é não, isso é coisa do diabo. Coisa de jovem está escrito no Salmo 119, 9, como purificará o mancebo jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Coisa de jovem é 1 João 2,14, eu vos escrevi jovens porque vocês são fortes, a palavra de Deus está em vós, e vocês já têm vencido o maligno. Isso é coisa de jovem. Agora, pecado é pecado, e a Bíblia declara aqui, capítulo 15, versículo 16, Jeremias, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chama, ó Senhor Deus dos exércitos. Agora olha o versículo 17, nunca me assentei no congresso dos zombadores. Opa, agora aqui é um protesto, porque os zombadores estão ao nosso derredor, os zombadores estão na porta da escola, os zombadores estão nas nossas ruas, os zombadores estão dentro dos ônibus e dos trens, os zombadores estão na televisão, e ele diz, nunca me assentei no congresso dos zombadores. A diferença está aí, comer a palavra, essa palavra vai te dar nojo dos zombadores. Mas quem é esses zombadores? Por que zombadores? Zombadores é aquela apresentadora que quando vai falar de Deus diz o cara lá de cima, isso está zombando do meu Deus, afrontando o meu Deus. Zombadores são aqueles que estão na televisão, cada dia trocando de marido, trocando de mulher. Esses são os zombadores. Zombadores são aqueles que estão hoje na mídia, que tem muita repercussão, conhecido mundialmente, e que estão casando mulher com mulher, homens com homens, zombando do Criador, afrontando o Criador. E eu digo para você, você tem assentado nessa mesa? Ele diz aqui, olha, eu nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei, olha, nem fez farra com isso. Gente, nós precisamos protestar contra isso. Há muitos crentes hoje que já estão se adaptando com a situação. Escute o que eu estou dizendo para vocês, eu não estou chamando atenção, eu estou dizendo o que a palavra diz. Irmãos, tem muitas irmãs nossas aí, queridas de Deus, que têm os seus filhos, o seu filho fica adolescente, quer sair para as baladas, e elas não fazem o que o Jacobed fez com Moisés. Sabe o que as mães estão fazendo hoje? Mães crentes, eu estou falando, elas com medo dos seus filhos pegar AIDS, elas falam assim para eles, filho, olha, já que eu não posso fazer nada, leva um preservativo para você se precaver. Irmãos, onde nós chegamos? Onde nós chegamos com isso? E isso está cheio. Você preserva o teu filho da AIDS, mas não preserva do inferno. Você prefere que o teu filho vá para o inferno do que ele pegue AIDS? E o que temos que fazer? Protestar. Colocar limites.
E a Bíblia declara aqui, ó, nem me regozijei com essa situação, por causa da tua mão me assentei solitário. Esse é o preço. Jesus diz em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aqui, o profeta Jeremias está dizendo, ó, por causa da tua mão, para cumprir a tua vontade, eu me assentei solitário, eu não fiz amizade. É preferível você não ter amizades muitas na escola, ou na faculdade, ou em outro lugar, do que você ter muitos amigos que te levam para o inferno. A Bíblia declara aqui, por causa da tua mão, me assentei solitário. E eu pergunto nesse dia, como está a tua vida? Me assentei solitário, pois me enchestes de indignação. Quando você faz isso, aí olha o que a Bíblia declara, versículo 19, portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Olha o que a Bíblia declara aí acerca do protesto, olha, torne eles para nós, que eles sejam evangelizados, que eles saiam desse mundo tenebroso, eles venham para o conhecimento de Deus, mas não voltes tu para eles. É proibido pecar, ainda continua sendo proibido pecar? O que vocês acham? É proibido pecar? Amém? Então, presta atenção no que a Bíblia diz hoje. Jesus recomenda o crescimento, Paulo recomenda o crescimento, muitos outros recomendam esse crescimento. Nós precisamos crescer, para quê? Para discernir o puro do impuro, diz aqui no versículo 19, fazer diferença entre o santo e o profano, entre o precioso e o vil, é coisa que muitas pessoas hoje na igreja não estão fazendo mais. Então, precisamos cada dia mais, porque o engano é uma semeadura, a pessoa engana e é enganada. Lá em 2 Timóteo 3:3, vamos lá, 2 Timóteo 3:3, depois eu volto em Efésios um pouquinho mais, 2 Timóteo 3:3, olha o que a Bíblia declara aí, os homens maus vão de mal, não é segundo, vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É 3:13. 2 Timóteo 3:13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O engano é uma semeadura que pega. E as pessoas que são enganadas, elas também enganam outros, e vão enganando e sendo enganados, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos de combater esse engano, precisamos de levantar contra esse engano. O cuidado de Paulo para com a igreja, olha o cuidado de Paulo, ele diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, abre lá, 2 Coríntios capítulo 11, Paulo está com um zelo tremendo pela igreja, para que a igreja não fosse enganada. Por quê? Porque o engano começou lá no Éden, começou desde o Éden e não parou mais, enganando as pessoas. E agora Paulo, escrevendo aí, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, a Bíblia declara assim, estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas ele diz aí no versículo seguinte, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, sejam também de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Há muitas pessoas procurando algumas coisas diferentes.
adolescentes e alguns jovens do nosso meio saem à procura de outras coisas diferentes. Temos perdido alguns para lugares diferentes, onde se pode fazer o quê? Onde se pode fazer tatuagem, onde se pode fazer um monte de coisa que aqui não pode. E aparta-se da simplicidade. Quando a pessoa começa a procurar muitas coisas diferentes, vai achar. Vai achar, mas vai achar também veneno. Porque lá em 2 Reis, capítulo 4, não precisa ir lá abrir não, vou só contar a história, vamos ficar aqui. 2 Reis 4, a Bíblia declara que Eliseu estava num lugar, dando uma aula para os profetas. Dando aula para os profetas. E de repente ele chama o seu moço, e estava na hora do almoço, chama o seu moço e diz, vai pegar umas verduras para fazer um caldo para os profetas. E o seu moço, que era acostumado a fazer isso, talvez não se fala no texto por quê, mas demorou, e um deles lá, saiu rapidamente para procurar essas verduras, e achou uma parra brava, e por não conhecer o que era aquilo, parecia pepino, e ele diz, não é bom. Foi lá, colheu sua capa cheia de coloquíntidas, e trouxe, e pegou uma panela grande, colocou no fogo, e cortou aquela verdura, e fez um caldo. E quando chegou a hora, os profetas pararam a aula, e foram comer. E quando foram comer, que eles pegaram a primeira, que pôs na boca, eles sentiram o gosto, e eles conheciam, e ele diz, homem de Deus, há morte na panela, não podemos comer isso. E aí, Eliseu pega e vai lá, panela grande, cheia, e ele diz, não dá tempo mais de fazer outra, vamos comer esta mesmo, mas agora vamos comer do meu jeito. Traz farinha e põe na panela. Trouxeram farinha e pôs na panela, e eles comeram, não tinha mais mal nenhum. O que é isso? O que quer dizer isso? Não é? Quantas pessoas hoje não conhecem nada de Bíblia, está ensinando religião? Quantas pessoas não conhecem nada da palavra de Deus, está ensinando, não conhecem crianças, estão ensinando crianças. Está pegando essa parra brava, está cortando para dar alimentação. E nós, como conhecedores da palavra, nós temos que pegar sim, essa mesma comida que é o estudo, a aula, a escola, não é tirando os filhos da escola, não é tirando você da firma, não é saindo você do trem, não, é na mesma panela, mas nós temos que pôr o quê? A palavra de Deus, é a palavra que sara, é a palavra que me dá direção, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, vocês entenderam? Então, existem muitas pessoas enganando e sendo enganadas. E a Bíblia declara que Paulo estava preocupado com isso. E ele diz assim, como a serpente enganou Eva, vocês também podem ser enganados. Por isso, tenham cuidado. Tenham cuidado. O engano hoje sorrateiramente está entrando. 2 João, vamos lá comigo, bem no finzinho da Bíblia aí. 2 João 7 e 8, 2 João capítulo único, versículo 7 e versículo 8, olha o que a Bíblia declara aí, 2 João capítulo único, versículos 7 e 8, porque já muitos enganadores entraram no mundo, muitos, está cheio deles agora, viu? Muitos enganadores já entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, tenha cuidado, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Você já ganhou, está salvo, está livre, cuidado para você não perder o que você já ganhou. Como que é que perde? Quando você deixa se levar enganado por falsos mestres, falsos doutores, falsas palavras, você deixa se levar, você perde o que você já ganhou. Aí a Bíblia declara que antes recebamos o inteiro galardão. Não deixe ninguém te enganar, não.
A partir de agora eu vou falar um pouco sobre alguns enganos que têm entrado dentro da igreja. Alguns enganos que têm entrado no povo chamado povo de Deus. E é pior do que a idolatria. Porque se alguém chamar você para ir lá na Aparecida, pagar uma promessa, eu garanto que você não vai. Não é? Mas esse engano que eu vou falar agora é mais perigoso. Porque ele vem enrustido, sorrateiramente. E é o mesmo veneno, não tem diferença, é o mesmo veneno. Por exemplo, a nossa cultura hoje, o nosso folclore, que chama, que as crianças aprendem na escola e tantos outros lugares, está mesclado de feitiçaria. Não é cultura, é feitiçaria. Qual é a cultura brasileira? As baianas rodando e invocando os caboclos. O que é isso? Feitiçaria. O folclore do Brasil hoje, qual que é? Saci pererê, mula sem cabeça. É isso que as crianças têm nas cartilhas da escola. E o que é isso? Veneno na panela, demônios. A feitiçaria tem entrado nos programas, tem feito tantas coisas terríveis, através das pessoas acham que é cultura. Está falando que muitos desenhos também, muitas pessoas assistem, é cheio de veneno. Festa junina, quantas pessoas aí vai para as festas juninas, que é a cultura, isso não tem nada a ver, é do Brasil, a cultura do Brasil. Eu estava lendo sobre isso, eu não trouxe nada porque vai demorar muito, mas por que tem tantos milhos, pipoca, bolo de milho, não sei o que lá de milho, um monte de coisa de milho. Eu estava lendo sobre isso ontem. É porque a festa junina foi uma festa feita em adoração aos deuses da fertilidade, da colheita. E na época, o que prevalecia era o milho. Então, eles adoravam e adoram um deus da fertilidade do milho. Por isso que é paçoquinha, é um monte de coisa, tudo de milho. Por quê? É uma devoção aos deuses. E os irmãos vestem as crianças com os vestidos de festa junina, leva para dançar quadrilha, demônios puro. Mas pastor, e como é que vai fazer? Faça como Jeremias. O que nós lemos sobre Jeremias? Eu determinei, nunca vou sentar no congresso dos zombadores, vou ficar solitário, vou fazer isso, mas não vou adorar esses ídolos. Determinação. Outra coisa que infiltra muito dentro da igreja, não confunda, o espírito de engano vem confundir relaxo com falta de tempo. Você vê as pessoas dizem, eu não pude ir porque falta de tempo. Você leu a Bíblia, você fez a lição? Não, falta de tempo. Você leu o texto que era para ler? Não, falta de tempo. Não confunda o relaxo é pecado. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E você não tem feito? Joga a culpa para a falta de tempo. Deus não aceita a tua culpa, a tua desculpa. Então, a Bíblia declara aqui que relaxo é pecado. Não confunda pecado com coisas, problemas. Falta de tempo é uma coisa, relaxo é outro. E o diabo tem enganado crentes no nosso meio. Não tem mais lido Bíblia, não tem mais orado. E sabe qual é a desculpa? Falta de tempo. Você acha que Deus, quando você for prestar conta diante dele, ele vai considerar a tua falta de tempo? Ele vai dizer quantas horas eu te dei, quanto tempo eu te dei, quantas horas você gastou dormindo, quantas horas você gastou vendo outro programa, ou batendo papo, quantas horas, e você vem me dizer falta de tempo? Não, isso é relaxo. Muita gente aqui já leu a Bíblia muito mais, e o espírito de engano foi entrando, foi desvirtuando você, foi enganando você. Hoje, talvez tem pessoas aqui que só lê Bíblia quando vai para a igreja, só lê Bíblia na igreja. Você já está engodado por esse espírito das trevas. Não deixe, não aceite isso. Não aceite esse espírito de falta de tempo, é mentira. Há muitas pessoas que usam da fofoca,
Ah, não, eu fiz só um comentário. É nada, é fofoca mesmo, é pecado. Abre aí comigo. Levíticos 19, 16. Levíticos 19, 16. Eu vou dando aqui os enganos, eu vou dando o texto, tá? Para você conferir na tua Bíblia. Levíticos capítulo 19, versículo 16. Olha, isso é para mim, é para você. Levíticos 19 diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Ah não, pastor, mas eu não sou mexeriqueiro não, eu só fiz um comentário. Esse comentário que você faz da vida do teu irmão para o outro é mexerico, é fofoca. A maioria deles não é para edificação, não é para o bem-estar do teu próximo. A igreja está cheia de pessoas mexeriqueiras, que falam mal uns dos outros para os outros. Isso é pecado. O espírito de engano tem entrado no meio da igreja evangélica e tem destruído igrejas por causa disso. Pecado é pecado, comentário é comentário. Então olha, não confunda, o espírito de engano vem e entra sorrateiramente através disso, e você não se dá conta que está sendo usado por Satanás. Você ofende o teu irmão e depois fala: não, eu fiz isso por brincadeira. A ofensa é pecado. Romanos 5,17. A ofensa é afrontar por palavras ou atitudes uma outra pessoa, afrontar a pessoa. E às vezes você fala isso depois que cai em si, que a situação fica ruim, você tem que pedir desculpas. Não, eu fiz por brincadeira. Não, temos que levar isso a sério. Vai prejudicar o teu irmão, é uma afronta contra ele. Olha, vai lá em Romanos 5,17, por causa da ofensa de um, muitos se tornaram pecadores. A ofensa, a afronta, é algo que ela prolifera. Precisamos entender essas coisas. Esse espírito de engano que tem vindo e faz, como nós falamos agora há pouco, da sensualidade, uma é a fraqueza da carne. Não é não, fraqueza da carne, não pode ser. A mentira, fala mentira, diz: eu me enganei. Não, mentira é mentira. João 8,44. O que comete, João 8,44. Quem fala mentira, vós tendes por pai e quereis satisfazer. Ele foi homicida desde o e não se firmou na verdade, e nem há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. E quem é o pai da mentira? Então a mentira é pecado. É o engano, o enganador aí. Fala mentira e depois quando descobre: não, eu me enganei. Me enganou não, você falou mentira mesmo. Não confunda mentira com engano. Não confunda pecado com problema. Um problema você resolve. O pecado, diz em Ezequiel 18,4: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Não é problema não. Problema é você estar com falta de dinheiro para comprar a tua mistura. Aí é um problema. É um problema porque você pode pedir para alguém resolver aqui e tal, mas pecado não. Pecado nunca foi problema. Problema é problema que se resolve. Pecado é pecado, e que o castigo do pecado é a morte. Nós precisamos entender tudo isso, porque senão vai entrando sorrateiramente nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? Olha, cuidado com o espírito de engano que está entrando nesses dias nas escolas. Cuidado. Pais, tem filhos na escola? Se cuida. Cuidado. Das terríveis investidas de Satanás nesses dias está o homossexualismo e a ideologia de gêneros. Ideologia de gêneros está sendo infiltrado nas escolas, e por mais que se combata isso, está entrando
como lei. E se isso acontecer, nós precisamos protestar, porque os nossos filhos estão lá. O que é ideologia de gênero? É aquilo que defende que a criança nasce e ela que vai decidir se ela vai querer ser homem ou mulher. Isso está aí na cara. Agora, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o que diz? Alguém lê para mim? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo sobre o réptil que se move sobre a face da terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Qual é o problema aí? Uma afronta do espírito de engano, afrontando hoje a sociedade, e muitos crentes hoje já estão se conformando com isto. Irmão, nós vamos chegar lá. Ideologia de gênero está fazendo parte da educação moderna, eles dizem. Eu trouxe. Aleluia. Amados, é para se pensar. Porque eu não estou falando de coisas que está lá fora, muito longe de nós, não. É coisa que está dentro das nossas casas. Está dentro das nossas casas. Daqui, já teve pessoas que já estão atingidas por isso. E nós não podemos aceitar de que isto seja algo normal. Eu vou quase encerrando já, mas eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21 em diante. Esse espírito de engano que tem vindo como uma avalanche, e que nós precisamos nos posicionar. Não são leis que vão nos deter de falar a verdade. Eu creio que a igreja ainda não está passando por uma grande prova, a prova maior, porque nós temos sido, às vezes, covardes nesta área. Mas como o apóstolo Paulo me ensinou, no primeiro texto que nós lemos nesse dia, vocês lembram dele? Estava lá o procônsul, a autoridade da época, a lei da época, estava lá um espírito de engano, mensageiro de Satanás e o mensageiro de Deus, Paulo e Elimas, um profeta do diabo e outro profeta de Deus e autoridade. O que aconteceu? O profeta de Deus, ele sempre sobressai, mas se ele protestar, se ele se levantar, se ele se acovardar, as trevas vai engolir. Então, a Bíblia declara que Romanos capítulo 1, versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é benigno eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. De onde vem isso?
o homossexualismo, da falta de conhecimento de Deus, e uns, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, brincaram com Deus, afrontaram a Deus com as suas atitudes, e é por isso que Deus os entregou, os abandonou. E aí, quando Deus faz isso, vem toda essa avalanche de imundícia que está vindo sobre o mundo inteiro, mas principalmente sobre o Brasil, em todas as áreas. Então, nós precisamos de nos levantar, precisamos de declarar, combater isso a todo custo, nossas vidas. Eu não digo para você pegar uma bandeira, sair protestando, quebrando vitrine, não é nada disso. Não foi isso que Jesus fez. Mas lá na tua casa, você que é pai, você começa a olhar o caderno dos seus filhos, o que tem lá, começa a ir na escola, começa a protestar, dizer, olha, não aceito isso, não quero isso para meu filho, não quero que ensine isso para ele. Você tem autoridade, você pode fazer isso, né? Você não é obrigado a engolir tudo que o mundo está colocando aí, não, você pode, não, porque se você não fizer isso, isso vai alcançar a sua casa. E cuidado, se tem alguém aqui hoje que já começou a ter alguns desejos diferentes, cuidado, porque esse é o espírito de engano, está entrando nas famílias, está entrando nas casas. Busque socorro urgente do Senhor, e o conselho, decida o que você quer para a sua vida. Vou terminar com Apocalipse capítulo 22, versículo 11 e 12, abre aí para a gente encerrar e para nós orarmos. Apocalipse 22, o pastor Marcelo está falando aqui que tem uma escola. Como é que é, pastor? Fale. Nós temos um conhecido, uma família que tem uma escola infantil, e há algum tempo atrás, eles sempre oraram para agradecer o café da manhã, e uma das crianças chegou na casa dele e foi orar pelo café da manhã, e a mãe é ateu, a mãe não aceita Jesus. Ela foi na escola, denunciou no conselho tutelar e proibiu que continuassem fazendo aquilo. Ou seja, o que nós deveríamos estar fazendo, o ateu está fazendo. Protestou. Então, e nós, os pais, têm toda a autoridade para fazer isso. 22, versículo 11, diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, sabendo disso, vamos atentar cada vez mais para a santidade de Deus em nossas vidas. E quando você tiver que decidir, não seja covarde, decida. E eu não vou deixar de falar aqui desta palavra como ela é. Porque eu sei que vai vir mesmo as provas, vai vir mesmo as dificuldades, vai vir as cadeias, isso é necessário que venha. O que nós não podemos é concordar com isso, deixar que isso venha entrando no meio da nossa família. Vamos levantar contra, vamos combater isso. Mesmo não sendo dentro da tua casa, pai e filho, mas parentes, amigos e tal, não defenda não. Eu já tenho visto pessoas crentes dizer assim, não, isso é questão dele, tal, ele se vira. Não é não. Você precisa protestar sim. A Bíblia declara que, lá em Jeremias, Ezequiel, aliás, 3:33, que Deus nos colocou como atalaias, para tocar a trombeta. O que eu fiz nesta manhã foi tocar um pouco da trombeta, acerca do perigo que está vindo aí. Aí eu toquei a trombeta. Agora, cada um de vocês, cada um de nós, temos o dever de poder nos preparar para protestar contra isso. Fica de pé nesta hora. Também pode ficar de pé que eu vou só falar rapidinho, mas estão pedindo aqui para falar sobre o Halloween, né, que está aí nas escolas também, é um poder maligno, dá para ver na cara, né, que é um poder maligno que está nas escolas e as pessoas acham que é natural, se veste disso, virou uma brincadeira. O diabo não brinca, é uma isca,
é uma isca dele. Então, quando ele quer pegar alguma coisa, ele põe alguma coisa para atrair, para distrair você. Mas cuidado, não distraia, porque estamos chegando aí no final do mês, é essa festa nas escolas. Não deixe o teu filho participar, não deixe o teu filho vestir de Halloween. Não deixe, por quê? Porque é maligno, é bruxaria. Então vamos ter cuidado, vamos atentar para a nossa casa, para a nossa família, para nossos filhos, porque o Senhor está aí para te defender, mas, como nós vimos aqui, a rainha Esther, ela fez alguma coisa, né? Jesus, pelo zelo da casa do Pai. Depois temos vários exemplos aí. Então, levante as suas mãos agora, comece a orar. Em nome do Senhor Jesus. Paizinho, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos juntos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor está nos advertindo acerca desse espírito de engano, e tem trazido o engano para dentro das igrejas até. Obrigado, Senhor, queremos te agradecer por ter nos exortado, por ter nos alertado pela Tua palavra, acerca desse espírito de engano. Nós rejeitamos todo espírito das trevas, todo espírito de engano, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo o poder da idolatria, da feitiçaria, do homossexualismo, em nome de Jesus, nós quebramos toda a fortaleza das trevas, que tem se levantado, infiltrado no nosso meio, com essas ideologias, em nome de Jesus, nós declaramos desfeito, quebrado, todo o poder das trevas. Como igreja que somos, nós profetizamos nesse lugar, a palavra de Deus como regra de fé e prática para nossas vidas. Nós profetizamos aqui que Jesus Cristo é o nosso Senhor, não temos outro bem além de Ti, Senhor. É o Senhor que nos traz debaixo das Tuas mãos, debaixo das Tuas asas estaremos seguros. A Tua verdade é escudo e broquel. Oh, em nome de Jesus, nos ensina cada dia, Senhor, a estarmos debaixo desse ensinamento, a crescermos para não sermos enganados por Satanás. Oh Deus, que desperta o crescimento através da alimentação da Tua palavra. Oh Deus, dê cada dia mais ousadia, Senhor, para falarmos desta palavra como um alimento racional, não falsificado, para que através dela essa igreja possa crescer na graça, no conhecimento, possa crescer cada dia mais em sabedoria, para não ser enganado pelas trevas. Senhor, que os Teus, ó Deus, que cada dia, Senhor, nós possamos estar crescendo como evangelistas, pastores, mestres. Ó Deus, que o Senhor estabeleceu sobre a Tua igreja, para o crescimento da mesma, para que a Tua igreja não siga como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Ó Senhor, queremos Te pedir, tem misericórdia sobre a Tua igreja, não deixe que ela seja enganada, Senhor, não deixe que ela seja enganada pelos espíritos enganadores, pelos homens enganadores, mas Senhor, que nós possamos estar firmados na Tua palavra, firmados, Senhor, na Tua palavra, que ela não se abala, mas ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras não hão de passar. Obrigado, Senhor, por tudo. Te louvamos de coração, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.